Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunha, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs amados, hoje a palavra nos é apresentada por meio de João.
E nós temos o início do Evangelho de João, que fala com muita profundidade de todos os evangelistas. Ele é aquele que não apenas narra os fatos, mas ele já apresenta uma reflexão. João hoje nos apresenta Deus como princípio de todas as coisas. Ele é a luz, e por meio dele nos tornamos filhos da luz. Ele fala do grande mistério da encarnação. Deus que existia desde todo o sempre, agora entra na história. Jesus, a palavra, a mensagem de amor do Pai, se faz gente, se faz carne, se reveste da nossa condição humana, para que nós nos revistamos da sua luz divina. Deus, ele quis ser encontrado e deseja ainda ser encontrado. Deus se revela. Revelar-se quer dizer retirar o véu. Deus mostra a sua face em Jesus Cristo, que é rosto deste Deus invisível que nós não conseguimos enxergar, o Pai e o Divino Espírito. Então, Deus assumindo esse aspecto humano em Jesus Cristo, mostra este rosto, e não apenas um rosto como o nosso, de seres humanos, mas também a face do próprio Pai, na sua figura humana, para que nós possamos de fato ser também este rosto de Deus para as pessoas, sinal dele aqui nesta terra. A gente usa carinhosamente uma expressão, filho de peixe, peixinho é. Filho do Deus da luz, luz também é. Então nós devemos cada vez mais procurar parecer com este Deus, nos assemelhar a Ele, sabendo sim que nós nunca seremos, pelo menos nesta terra, totalmente luz. Isso se dará no dia da ressurreição, mas nós já viemos para esta terra e dentro do nosso nascimento, da nossa natureza ferida, com as sombras do pecado. Hoje tem muitas pessoas que às vezes, na sua mensagem, elas agem de uma forma assim, muito positivista, mas positivista entendida assim de uma maneira que tudo é luz, né? Tudo é positivo. E às vezes mascaram outras coisas que são próprias do ser humano, que são os limites, que são as quedas, que são os fracassos, não é? Jesus Cristo, ao assumir a nossa carne, sendo Deus, e não experimentando o pecado, Ele sabe do pecado que acomete a humanidade. Por isso Ele vem para nos purificar de todo o mal. E Ele sabe que a humanidade está envolvida em trevas, por isso que Ele ilumina. Mas nós continuamos ainda nesta vida entre luzes e sombras dentro da nossa humanidade. E é por isso que nós precisamos permitir que a luz de Deus seja maior. Ainda que existam os limites, é preciso cada vez mais deixar que esta presença de Jesus também nos torne cada vez mais semelhantes ao Pai, tendo a Jesus como nosso irmão, Senhor e Salvador. Deus compartilha conosco da humanidade. Que Deus é esse que sai do alto da sua glória, na sua majestade, onde os anjos o adoram incessantemente e vem até esta terra, pisa o nosso chão? É um Deus de amor. É um mistério muito grande esse, de um Deus que se mostra de maneira pequenina, numa criança, e antes de se manifestar como bebê que pode ser visto, Ele esteve ali como embrião, como feto, no ventre de sua mãe, como nós. Deus que existia desde todo o sempre, a palavra, agora vem também
a nós, fazendo essa experiência humana para que nós façamos a experiência do divino. A luz é o tema central da liturgia de hoje. Então nós vemos que esta luz simboliza a presença divina em nossas vidas, presença que nós temos também por meio do Espírito Santo, que trouxe Jesus a este mundo, fazendo com que ele agora habitasse o seio de Maria e habitasse a nossa terra, fizesse desta terra também a sua morada. E o Senhor vem para nos mostrar que existem muitos pecados que não podem mais coabitar o coração humano, embora ainda fique a tendência do pecado dentro de nós, não é? Nós não nos tornamos, depois de uma confissão, seres incapazes de pecar. Ninguém recebeu o dom da impecabilidade, senão Nossa Senhora, que é sempre santa, santíssima, não é? Mas nós recebemos a graça, a fortaleza para não ceder ao pecado. Então é preciso se revestir de Deus. Deus, ele se comunica, é a palavra, o verbo. E o verbo, na língua portuguesa, verbo é movimento, é ação. Então Deus não fica lá no alto do seu trono, estagnado, julgando simplesmente, olhando para a humanidade. Ele vem, ele desce, ele caminha conosco. E Jesus toca as pessoas com mãos humanas e com um toque divino. Jesus ama com amor divino, mas com coração humano. Jesus olha para as pessoas com os olhos humanos, mas com um olhar divino, justamente para que nós, amados irmãos, vejamos que dentro da nossa humanidade nós podemos nos santificar. Tem muita gente hoje hipócrita, que fica desfilando como todo luz, não é? E por isso que julga as demais pessoas, às vezes esconde o seu próprio pecado, não é? Por detrás do pecado das outras pessoas que ela começa a denunciar. Então muito cuidado com esse tipo de gente, muito cuidado, não é? Porque a luz de Deus vem revelar em nós, primeiramente, o nosso pecado, para que nós nos convertamos. E um coração convertido se torna um coração mais misericordioso em relação à queda do outro. Não conivente com o pecado do outro, mas misericordioso para ajudar o outro a sair daquela situação. Agora, quem se coloca como todo luz, na verdade está escondendo de si mesmo e dos outros as próprias trevas, não é? Quem se encontra com a luz de Deus, enxerga em si as coisas que precisam também ser iluminadas. Gente, os santos foram pessoas tão autênticas na fé e tão humanas, que elas se aproximaram sobremaneira do divino. Por isso que eram pessoas de oração, por isso que eram pessoas de caridade, por isso que eram pessoas também tolerantes, né? Por isso que eram pessoas pacientes, convictas da sua fé, sem dúvida nenhuma, não é? Mas pessoas que tiveram o agir de nosso Senhor Jesus Cristo. O agir dele é aquele de quem vem até o seu povo. Não é alguém que se aparta do povo, mas é alguém que vem com toda a sua santidade para nos santificar. E as pessoas mais santas desta terra não tiveram medo de estar até mesmo com aqueles que são os pecadores públicos, porque o próprio Jesus foi assim. E todos nós somos pecadores, mas nós que estamos aqui temos a graça de ter o Espírito Santo e a sua luz. E por isso que nós queremos iluminar também o mundo. João, que hoje é citado, João Batista, citado no Evangelho de João Evangelista, é apresentado como a testemunha que aponta Jesus como luz do mundo. Vamos hoje, como João Batista, que já anunciou o Senhor ao longo desses dias em que celebrávamos o Advento, também que Ele nos ajude a anunciar Jesus.
Quem faz uma experiência com o Senhor não o guarda para si mesmo. Tem a necessidade de revelar Jesus ao mundo com o seu testemunho. Jesus não veio para um grupo selecionado, para uma elite religiosa, para apenas alguns que se classificam como bons. Jesus veio para iluminar toda a terra. E é por isso que nós, cada vez mais, queremos estar próximos da luz, conscientes de que, quanto mais próximos da luz, mais nós vamos enxergar a nossa natureza e aquilo que precisa de conversão em nós. Mas mais nós vamos enxergar também a ferida do irmão e da irmã, e assim ajudá-lo a caminhar conosco para a luz, que é o próprio Jesus. Que a exemplo de João Batista, também nós possamos anunciar a Jesus, sabendo que a nossa missão é aquela de dar continuidade ao reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que já começa nessa terra e que terá a luz suprema, a luz que não se apagará na eternidade, quando nós acessarmos toda esta luz de Deus no último dia, na ressurreição, habitando totalmente com o nosso Deus que veio até nós. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,